irmãos, a paz gloriosa e bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus esteja no teu coração, na tua casa, no seio da tua família, em nome de Jesus. Amém? Com alegria estamos aqui para mais um culto online. Eu te convido a orar comigo nesta hora, em nome de Jesus. Querido Deus e Pai, graças te damos por mais uma oportunidade de estarmos diante do Senhor, da tua santa palavra, para aprendermos um pouco mais do Senhor, para meditarmos um pouco mais nas coisas do Senhor. Te pedimos nessa hora, Deus, em nome de Jesus, que teu Espírito Santo venha nos conduzir, venha nos abençoar, venha nos dando novas revelações, venha trazendo cura, restauração, fortalecendo a nossa fé, em nome de Jesus. Amém. Eu quero compartilhar um texto maravilhoso da Palavra de Deus com você, e eu peço que você prepare bem teu coração, porque Deus tem uma palavra maravilhosa para você nesta hora, em nome de Jesus. O texto que eu quero compartilhar está em 2º livro dos Reis, no capítulo 20, e do verso 1 até o verso 11. Diz assim a palavra de Deus: Naqueles dias adoeceu o rei Ezequias de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou-se Ezequias ao seu rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Senhor, lembra-te, peço-te, que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a palavra do Senhor, dizendo: Volta e dize a Ezequias, príncipe do meu povo: Assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai: Ouvi a tua oração, vi as tuas lágrimas, e eis que te curarei, e ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e a esta cidade, e defenderei essa cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. E disse mais Isaías: Tomai uma pasta de figos, tomaram-na e puseram sobre a úlcera, e ele recuperou a saúde. Ezequias disse a Isaías: Qual será o sinal de que o Senhor me curará e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? E respondeu Isaías: Ser-te-á isto da parte do Senhor como sinal de que ele cumprirá a palavra que disse. Adiantar-se-á a sombra 10 graus ou retrocederá? Então disse Ezequias: É fácil que a sombra adiante 10 graus, tal porém não aconteça, antes retroceda 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acás. Louvado seja Deus por esta palavra bendita e maravilhosa. O nosso Deus é um Deus fascinante. Nosso Deus, ele é maravilhoso. Jesus é a pessoa mais maravilhosa que já pisou esse planeta. Jesus é Deus com o rosto de homem e homem com um coração de Deus.
Nosso Deus é maravilhoso. Existem duas maneiras de lermos a Bíblia: com o entendimento humano e com a revelação do Espírito Santo. Se você tem acompanhado nossos cultos, você já deve ter percebido que todas as vezes que eu oro para o início do culto, eu peço ao Espírito Santo que nos dê revelações. Por quê? Porque ler a Bíblia apenas com entendimento humano não faz sentido nenhum. Muita gente conhece a Bíblia de cor e salteado, de capa a capa, mas apenas com conhecimento humano. Muita gente conhece a Bíblia, cita a Bíblia, mas isso não muda nada a vida da pessoa. Se não houver uma revelação do céu, se não houver uma revelação do alto, do Santo Espírito de Deus. Conhecer a Bíblia, o diabo também conhece. E até citou a Bíblia para Jesus na tentação lá no deserto. Hoje, nós somos cristãos e somos muito privilegiados. Somos muito abençoados. Por quê? O Espírito Santo de Deus mora dentro de nós. O Espírito Santo de Deus habita em você, se você crê no Senhor Jesus. Glória a Deus. O Espírito Santo no Antigo Testamento não havia sido enviado ainda, não havia sido derramado como foi derramado em Pentecostes. Então ele não habitava as pessoas, ele apenas visitava os profetas, os reis e os sacerdotes. Mas em Pentecostes o Espírito Santo foi derramado em abundância e ele passou a habitar em cada um de nós. Louvado seja Deus! Porque o Senhor Jesus, depois que ressuscitou e antes de subir ao Pai, no Evangelho de João, no capítulo 14, no verso 16, ele fez essa promessa. Está escrito: e eu rogarei ao Pai, ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Glória a Deus! Você já glorificou o Senhor, porque o Espírito Santo dele habita em você e está com você? Graças a Deus, louvado seja o Senhor. Deixa eu dizer uma verdade para você. Todos nós, cristãos, somos profetas. Se você crê em Jesus, você é um profeta do Senhor. Amém? E todos nós, cristãos, profetas, podemos profetizar, devemos profetizar. E você poderia perguntar: pastor, o que é profetizar? Bom, profetizar não é pedir. Muitos de nós fomos treinados a pedir, pedir, pedir e pedir. Profetizar não é pedir. Profetizar é você declarar a palavra de Deus sobre uma determinada situação. Profetizar é você liberar a palavra de bênção, de vitória, de cura, de restauração, de libertação, de alegria, de paz, de conversão, de quebrantamento. É você liberar a palavra do Senhor sobre um determinado problema, sobre uma causa, sobre uma tribulação, sobre uma aflição. Profetizar não é negar o problema, não é ignorar o problema, mas é olhar para aquele problema, olhar para aquela causa e liberar a palavra de Deus, em nome do Senhor Jesus. Por que é que nós podemos e devemos profetizar? Por que você deve profetizar? Porque nem sempre você terá um pastor por perto para ajudar você a orar. Nem sempre você terá um irmão ou uma irmã por perto de você para estar orando com você.
Louvado seja Deus. Mas o Espírito Santo sempre você terá. Ele está com você. Amém? Ele habita em você, Ele está com você e Ele estará sempre com você. É a palavra do Senhor Jesus. Está escrito em João 14,16. Ele habita em você, Ele está em você e Ele estará sempre com você. Louvado seja Deus. Mas eu preciso dizer também que às vezes o profeta recebe uma tarefa difícil. Às vezes Deus manda o profeta dar uma mensagem que ele não gostaria, que ele não queria. Às vezes Deus manda uma tarefa difícil. Mas o profeta não deve ter medo. Por quê? Porque o próprio Deus que chama é o Deus que capacita. Então, se Ele te mandar dar uma mensagem, uma tarefa difícil, Ele vai te capacitar para isso. Porque é Ele quem faz isso. Ele vai te usar para isso, em nome do Senhor Jesus. Foi o caso do profeta Isaías, que recebeu do Senhor uma tarefa difícil. O Senhor disse ao profeta Isaías: vá até o rei Ezequias e diga para ele: coloque a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Pensa numa tarefa difícil. Pensa numa mensagem complicada. Porque o rei Ezequias havia adoecido. E não era uma doença comum, ele foi acometido de uma doença mortal, diz a palavra de Deus. E o profeta Isaías, então, recebe a missão, a ordem de Deus, de anunciar ao rei Ezequias que ele morreria, que ele não se salvaria, não. Agora, eu quero chamar a sua atenção para a atitude do rei Ezequias ao receber essa trágica mensagem. Diz a palavra de Deus que o rei Ezequias, ao ouvir essa palavra do profeta Isaías, virou-se com o rosto para a parede, orou ao Senhor, dizendo: Senhor, lembra-te, eu te peço, de que eu tenho andado com fidelidade diante do Senhor, que eu tenho andado com inteireza de coração diante do Senhor. Senhor, lembra-te, eu peço, de que eu fiz o que era reto diante do Senhor. E diz a palavra de Deus que ele chorou muitíssimo. Todos nós precisamos viver com fidelidade diante do Senhor, como o rei Ezequias. Todos nós precisamos viver com inteireza de coração diante do Senhor, como o rei Ezequias. Todos nós precisamos viver e fazer aquilo que é reto diante dos olhos do Senhor, como o rei Ezequias. Para quê? Para que, quando chegar o momento de aflição na nossa vida, quando chegar a tribulação na nossa vida, quando chegar o dia mau, nós possamos orar ao Senhor, como orou o rei Ezequias. Senhor, eu peço que o Senhor se lembre de que, como se Deus esquecesse. Eu peço que o Senhor se lembre que eu tenho andado com inteireza diante do Senhor, que eu andei com fidelidade diante do Senhor, que eu tenho feito aquilo que é reto diante dos olhos do Senhor. E chorou muitíssimo. Ele podia dizer ao Senhor: Senhor, eu peço que o Senhor se lembre de que eu andei com fidelidade, com inteireza de coração e que eu fiz tudo que era reto diante do Senhor. Ele podia dizer isso para Deus, porque era exatamente isso que ele vivia. Nós precisamos viver assim, para quando chegar o dia mau, então possamos orar ao Senhor como orou o rei Ezequias.
Pastor, está profetizando que eu vou ter aflições, dia mau, tribulações? Não, não sou eu que estou dizendo. O Senhor Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. A Bíblia nos fala do dia mau. O dia mau é uma realidade bíblica. Efésios capítulo 6. Quanto a mais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor pelo seu soberano poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do demônio. Pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. Tomai, portanto, toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. É uma realidade. A Bíblia fala do dia mau. Então, queridos, o rei Ezequias tinha esse crédito diante de Deus. Ele podia dizer para Deus: Deus, eu te peço que o Senhor se lembre que eu tenho andado com fidelidade diante do Senhor, que eu tenho andado com interesse de coração diante do Senhor, que eu tenho feito tudo que é reto diante do Senhor. E, queridos, antes mesmo que o profeta Isaías deixasse o palácio e ganhasse a rua, Deus falou novamente com ele, dizendo: volta lá ao rei Ezequias e diga para ele que eu ouvi as suas orações, eu vi as suas lágrimas, eu o curarei, eu acrescentarei aos seus dias mais 15 anos, eu o livrarei das mãos dos inimigos e eu livrarei a sua cidade. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus é bom. Deus é bom. Deus é maravilhoso. Deus ouve e Deus responde. Deus cura. Deus salva. Deus liberta. Nosso Deus não é Deus de confusão. Nosso Deus é Deus de paz. Nosso Deus não é de barro, de pau, nem de pedra, nem de ferro. Nosso Deus é vivo, é real, é pessoal. É o Deus de Israel. É o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac, é o Deus de Jacó. É o Deus criador dos céus e da terra. É o Deus que vive para sempre. É o Deus da imortalidade. Louvado seja o nosso Deus. Engrandecido e exaltado seja o nosso Deus. Ouvi a tua oração, vi as tuas lágrimas, te curarei. Ao terceiro dia, tu estarás comigo no templo e acrescentarei 15 anos aos teus dias e te livrarei das mãos dos inimigos e livrarei a tua cidade. Glória a Deus! E Deus ainda mandou o profeta Isaías dizer: Rei Ezequias, faz uma pasta, uma pomada de folhas de figos e coloque sobre a tua úlcera e ficarás curado. Glória a Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nunca suspenda o teu remédio, a não ser por uma ordem médica. Por quê? Porque Deus usa da medicina, Deus usa dos médicos, Deus usa dos medicamentos. Deus é um Deus que cura. Nosso Deus sempre curou e vai continuar curando. Mas quem pode atestar a cura é somente o médico. Diga louvado seja Deus. Graças a Deus por isso. Deus é bom. Queridos, o rei Ezequias, então, ao ouvir essa palavra, essa promessa de Deus,
pelo profeta Isaías, ele pede um sinal a Isaías, no versículo 8. Na verdade, ele pediu um sinal para Deus de que Deus o curaria mesmo, de que daí a 3 dias ele estaria no templo louvando a Deus. E ele não pediu um sinal qualquer, não, ele pediu um sinal forte. Todos nós sabemos que os ponteiros dos relógios andam no sentido horário. Mas o rei Ezequias pediu um sinal que se Deus fosse curar mesmo, que Deus fizesse então o relógio andar no sentido anti-horário. Interessante. Era comum as pessoas pedirem para Deus um sinal. Ainda é até os dias de hoje. Mas eu não sei se isso agrada a Deus. Porque nós vemos no Evangelho de Mateus, no capítulo 12, no verso 38, que os fariseus pediram ao Senhor Jesus um sinal dos milagres dele. E o Senhor Jesus, então, respondendo, disse: esta raça de geração perversa me pede um sinal. Eu não sei se isso agrada a Deus, mas a verdade é que, surpreendentemente, Deus atendeu ao rei Ezequias. Eu acho que o rei Ezequias estava cheio de moral com Deus, estava cheio de crédito com Deus. Deus atendeu o pedido dele. E, claro que não era um relógio, nenhum reloginho automático, digital, era um relógio de sol. E Deus fez então com que aquele relógio, que a sombra daquele relógio, ao invés de avançar, Deus fez com que a sombra do relógio de Acais retrocedesse, demonstrando assim o grande poder do nosso Deus. Graças a Deus, louvado seja Deus. E esta passagem que eu li com você, de 2 Reis 20, do 1 ao 11, ela ressalta para nós 3 pontos muito importantes que eu quero então pensar com você nesta hora. E o primeiro ponto dessa passagem, muito importante, é sobre a importância da oração. Queridos, quão importante é a tua oração. Você não tem ideia da importância que tem a tua oração ao Senhor nosso Deus. A oração faz a gente sentir-se bem. Você não sente bem quando ora? Você não se sente bem quando você recebe uma oração? A Bíblia diz em Tiago, no capítulo 5, no verso 16: muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Está dizendo que a oração tem muito poder. Não tem pouco poder, tem muito poder. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Ou seja, a oração, ela é eficaz. A oração vai produzir um efeito. Louvado seja Deus. A oração, além de eficaz, ela não tem barreira, ela não tem distância, não tem limite para ela. Você pode orar aí onde você está, para uma pessoa que esteja lá no Japão, lá na China, em qualquer lugar do mundo. A palavra continua a mesma. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Eu quero enfatizar o valor, o poder da oração na vida de uma pessoa. E se você quiser ver mudanças em sua vida, você precisa orar. Se eu quero ter mudanças, eu tenho que orar. Nós temos que deixar
de sermos cristãos apenas dentro do templo. Eu tenho que ser cristão da porta para fora do templo. Eu tenho que ser cristão lá na minha casa, lá na rua, lá no meu ambiente de trabalho, onde eu interajo com as outras pessoas. Nós tivemos um culto maravilhoso ontem em Cajuru. E o tema que nós conversávamos ontem com os irmãos era esse: a importância de sermos crentes da porta para fora do templo. Da porta para fora. Lá onde nós estamos, lá no mundo. Precisamos ser verdadeiros cristãos lá fora. E eu te convido, nesta hora, a um momento de oração. Para esta causa específica, em nome de Jesus. Querido Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, nós oramos nesta hora. Não queremos ser cristãos apenas dentro da igreja, apenas no templo, apenas no culto, apenas quando estamos reunidos com os irmãos. Pai, nós queremos ser cristãos no mundo, porta fora do templo. Aonde nós estivermos, ó Deus, queremos ser testemunhas vivas do Senhor. Para isso precisamos da Tua ajuda, da Tua graça, da Tua força, Senhor. Nós te pedimos isso e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Diga graças a Deus. Segundo ponto que essa passagem ressalta para nós é a liberdade do nosso Deus. Como nosso Deus é tremendo, como nosso Deus é soberano. Ele é um Deus que está sempre no controle de todas as coisas. O rei Ezequias tinha sido acometido por uma enfermidade mortal. Deus manda lá o profeta Isaías dá a mensagem, o profeta Isaías está indo embora, Deus manda o profeta voltar, dizer ao rei Ezequias que Deus tinha visto as suas lágrimas, Deus tinha ouvido a sua oração, que Deus o curaria, que em apenas 3 dias ele já estaria no templo, louvando a Deus, que Deus acrescentaria mais 15 anos à vida dele, e que Deus daria a ele o livramento dos seus inimigos, e que Deus daria o livramento para a sua cidade também. Como nosso Deus é soberano. Ezequias pede um sinal, Deus diz: ok, eu vou te responder com o sinal que você está pedindo. É um Deus maravilhoso, louvado seja Deus, bendito seja o Senhor. Eu te convido a orar por um momento de gratidão a esse Deus maravilhoso, soberano e que tem o controle do universo em suas mãos. Querido Deus e Pai, louvado seja o teu nome, porque tu és um Deus soberano. Ó Deus, tu estás no controle de todas as coisas. Tu tens o domínio do mundo em tuas mãos. Nós te adoramos por isso, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Mas há um terceiro ponto nessa passagem que eu quero compartilhar com você, que ele é o seguinte: a ação divina não exclui medicamentos. Eu vou repetir. A ação de Deus, o agir de um Deus onipotente, não exclui os medicamentos. Você viu que Deus ordenou que o rei Ezequias fizesse uma pomada de figos e colocasse aquela pasta de figos sobre a sua úlcera. Amados, repetindo, Deus sempre curou, Deus continua curando hoje, mas só quem pode atestar a cura são os médicos. Por que eu estou enfatizando isso? Nós temos conhecimento de pessoas cristãs
que oraram por pessoas enfermas, profetizaram sobre pessoas enfermas, tiraram delas os medicamentos, dizendo que já não precisava mais, porque Deus havia curado, e pessoas vieram a morrer por conta disso. Deus cura, mas quem atesta a cura é o médico, quem tira medicamento é o médico. Isso não é uma questão de fé, não, queridos. Essa é uma questão de equilíbrio. Essa é uma questão de cuidado, de zelo para com as coisas de Deus. Diga louvado seja Deus. Foi uma grande bênção que o rei Ezequias recebeu de Deus. Foi uma bênção maravilhosa, extraordinária, com resposta de sinal e tudo, completa a bênção. Uma grande bênção. Muitas vezes as pessoas se esquecem das bênçãos que receberam de Deus. Muitas vezes as pessoas recebem uma bênção de Deus e acaba por esquecer do que Deus já operou. Eu quero enfatizar um pouco isso com você, para que isso não venha acontecer com nenhum de nós, de receber uma bênção de Deus e acabar por esquecer da bênção que Deus, dos milagres que Deus já realizou. Amém, queridos? Porque a bondade de Deus, ela vem a nós de várias formas. Deus manifesta a sua bondade, o seu poder em nossas vidas de inúmeras formas, mas principalmente no perdão. Principalmente no perdão dos nossos pecados. Nosso Deus é um Deus perdoador. É um Deus amoroso, um Deus santo, um Deus que tem prazer em perdoar-nos. Muitas vezes a sua misericórdia, a sua bênção, seu milagre é manifesto a nós através do perdão. A maior necessidade do ser humano é se livrar da condenação. E só é possível se livrar da condenação através de um encontro real e verdadeiro com a pessoa bendita e maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus. Muitas vezes, quando vou orar por alguém que pede oração por uma determinada causa, e eu não sei se essa pessoa já teve um encontro real com a pessoa bendita e maravilhosa do Senhor Jesus, eu oro, mas em primeiro lugar a minha oração é: Senhor, que essa pessoa tenha um encontro real e verdadeiro com o Senhor, porque essa é a primeira necessidade dessa pessoa. Porque às vezes recebemos pedidos de oração por inúmeras coisas, bênçãos, curas, milagres, um monte de coisa. Mas a maior necessidade do ser humano é se livrar da condenação eterna, e isso só é possível através de um encontro real e verdadeiro com a pessoa bendita e maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O perdão representa para a pessoa um novo começo, representa uma nova vida. Aleluia! A iniquidade, embora sendo cometida pelo homem, ela não pode ser desfeita pelo próprio homem. O homem comete a iniquidade, mas ele não pode desfazer a iniquidade. Somente Deus pode perdoar pecados. Glória a Deus. Nós temos sido muito abençoados. Nós temos sido grandemente abençoados por esse Deus. O pecado, ele cria um teto de bronze, de maneira que uma pessoa, estando no pecado, a oração não vai passar do teto. E é um teto de bronze. E só a graça e a misericórdia e o perdão de Deus capaz de romper. Louvado seja Deus. O pecado emperra as bênçãos.
As bênçãos ficam retidas, as bênçãos ficam travadas por causa do pecado. Por isso a maior necessidade do ser humano é essa, é ter esse encontro real, verdadeiro. Depois então, as demais coisas. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas as demais coisas então vos serão acrescentadas. Por isso que o Senhor Jesus diz em Mateus capítulo 26, verso 41: Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Veja que ele coloca vigiar antes de orar. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Por que o espírito está pronto? Porque o espírito foi transformado ao receber Jesus. Quando a pessoa recebe a Cristo Jesus como seu único Senhor e seu suficiente Salvador da sua alma, da sua vida, do seu espírito, o espírito humano da pessoa foi recriado. Então o espírito está pronto, mas a carne continua a carne, ele continua carnal, a carne não se converte. Por isso Jesus nos exorta: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Diga: Senhor, me ajude. Eu te convido a orar um momento por essa causa, em nome de Jesus. Pai santo, Pai querido, em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos nesta hora: dá-nos a graça de sermos vigilantes, estarmos atentos, ó Deus, o nosso espírito atento, ó Deus, pois a tua palavra diz em 1 de Pedro, capítulo 5, verso 8: sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor de vós, como um leão que ruge, procurando alguém a quem possa devorar. Senhor, dá-nos a graça de sermos vigilantes e perseverantes na oração, para que não venhamos a cair em tentação, porque o espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Graças a Deus. Diga: graças a Deus. Eu quero finalizar a nossa reflexão de hoje com você, com 3 versículos do Salmo 112, que são 3 versículos maravilhosos. Salmo 112, verso 1, diz assim a palavra de Deus: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. Do que ele está dizendo? Que a pessoa justa recebe os mandamentos de Deus como uma fonte de alegria. Ele não recebe os mandamentos de Deus como sendo algo custoso, como sendo algo pesado. Não, ele recebe os mandamentos de Deus com alegria. E tudo que ele faz para Deus, ele faz com alegria. Se ele vai à igreja, ele vai com alegria. Ele dá o dízimo, dá com alegria. Ele se batiza com alegria. Ele dá sua oferta com alegria. Ele lê a Bíblia, ele faz com alegria. Ele vai orar, ele ora com alegria ao Senhor. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz e tem prazer, ele se alegra nos mandamentos de Deus. Aleluia! Outro versículo tremendo do Salmo 112 é o verso 4. Ele diz assim: ao justo nasce luz nas trevas. Veja, o crente, por mais crente que seja, não está isento de passar por tribulações. Mas o nosso Deus é benigno, é misericordioso e é justo. Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja Deus! Então o crente, por mais crente que seja, ele pode passar sim por tribulações, mas ele está confiante, ele está firme no Senhor. Ele sabe que o Senhor, nosso Deus,
é um Deus benigno, é um Deus justo, é um Deus santo, é um Deus fiel. Louvado seja Deus. O último versículo que eu quero compartilhar com você é o verso 7 do Salmo 112, que diz assim: não se atemoriza de más notícias, o seu coração é firme, confiante no Senhor. Esse é o crente fiel, esse é o que está firme em Deus mesmo. Porque não se atemoriza de más notícias, o seu coração é firme, confiante no Senhor. Ou seja, ele é calmo, sereno, tranquilo, apesar das más notícias. E o que não falta para nós nesses dias são as más notícias. É verdade ou não é? O que não tem faltado nesses dias são as más notícias. Diariamente vem uma avalanche de más notícias sobre nós. Mas aquele que está firme no Senhor, ele não se atemoriza das más notícias. Porque o seu coração está firme e ele está confiante no Senhor nosso Deus. Amém? Amém? É tempo de pandemia, é tempo de isolamento, é tempo em que a maioria dos templos estão com as portas fechadas, mas a importância de não deixarmos de ser igreja, continuando a ser igreja, lá em casa, na rua, no trabalho, onde estivermos. Deus não habita em templo feito por mãos humanas. Deus habita em você. O Espírito Santo habita dentro de você e está com você. Ele é a tua força, Ele é o teu refúgio, Ele é o teu escudo, Ele é a tua proteção, Ele é a resposta para o teu problema, para a tua dúvida, Ele é a resposta para os teus medos, Ele é a resposta para as tuas fraquezas, Ele é a resposta para os teus pecados. Ele é o Senhor, Ele é abençoador, Ele é perdoador. Louvado seja Deus. Vamos orar, agradecidos a Deus por tudo nesta hora, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos nesse momento, agradecidos a Deus por todas as bênçãos e maravilhas que tens operado, por toda a provisão que o Senhor tem dado a nós. O Senhor é fiel, mesmo em tempos de lutas, de dificuldades, de tribulações. O Senhor continua fiel, suprindo as nossas necessidades, realizando milagres em nós. Te adoramos, Senhor, e manifestamos a Ti nesta hora todo o nosso amor. Levantamos nossas mãos para Ti, bendizemos o Teu santo e poderoso nome. Exaltado seja, glorificado seja o Teu santo e poderosíssimo nome, de eternidade em eternidade. Oh, louvado seja Deus, exaltado seja o Senhor sobre toda a bênção, exaltado seja o Senhor sobre todo louvor. Bendito o teu nome, desde agora e para sempre, desde o nascer do sol ao pôr do sol. Seja louvado o teu santo nome. Uma geração louvará outra geração o teu santo nome. Aleluia, louvado, engrandecido e adorado seja, em nome de Jesus. Amém, amém. Deus te abençoe ricamente, que você continue fiel a Deus, continue fiel no pouco e Ele te confiará muito mais a você. Eu quero louvar a Deus pela tua fidelidade, na tua contribuição para com as despesas do templo. Eu quero louvar a Deus pela tua fidelidade no compartilhar essas mensagens, comentar, para que outros irmãos sejam fortalecidos na fé, que você possa abençoar outros irmãos compartilhando essas mensagens, em nome do Senhor Jesus, com paciência no Senhor, porque tudo vai acabar bem, amém? Ele vai nos conduzir até o final, em vitória. Deus é um Deus de vitória. Amém? Louvado seja o Senhor. E que a graça do Senhor Jesus, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre a tua vida, a tua
casa, na tua família, em nome de Jesus. Amém. Shalom.